Olá, meu nome é Eduardo Castro e eu vim hoje contar a minha experiência sobre o Erasmus na Suécia. Olá, o meu nome é Beatriz Val e estou muito feliz por participar no episódio do podcast do Ponto Eutético e falar um pouco sobre a minha experiência na DTU, na Dinamarca. Olá, eu sou a Bia e eu não como peixe tem 3 semanas. Brincadeira, eu vim fazer duplo grau aqui em Lisboa, do Brasil. Olá, meu nome é Augusto Moita de Deus e já há mais de 30 anos que visto a camisola do técnico e em especial a camisola da Engenharia de Materiais. Olá, o meu nome é Mil e hoje venho falar de estar em Erasmus em Milão. Olá, o meu nome é Amélia Almeida e hoje venho falar-vos um pouco sobre o que é Engenharia de Materiais. Olá, o meu nome é Sofia Barbeiro e hoje venho falar do melhor núcleo de estudantes do técnico, o NAMATA. Sejam bem-vindos ao Ponto Eutético, o único podcast... Espera, posso fazer, Marta? Força. Já tenho saudades de fazer isto. Sejam bem-vindos ao Ponto Eutético, o único podcast em que o Pai Natal vem de avião em vez de trenó. Epá, que saudades. Meu nome é Rafael Moraes Manso e estou aqui com Marta Pimenta. Olá a todos. Ponto Eutético faz um ano. Então estou... Exato, essa é a energia, Sofia. Spoiler. E estou de volta para celebrar mais um episódio. Não sou o único que estou a regressar, como podem ver. E vamos falar de materiais já a seguir. Mas antes, Tiago, mete aí a música dos parabéns do Pecanal Banda. Não, ok, já chega. Senão temos que pagar royalties. Ok, obrigado. Queria só falar um bocadinho sobre o último ano, antes de começarmos o episódio. O nosso podcast, ao fim do ano, chegou a mais de 5.000 pessoas em todo o mundo. Fomos ouvidos em 8 países. E o nosso e o vosso episódio favorito continua a ser o que é Engenharia de Materiais, o episódio 2, com a professora Amélia. Por isso, vão lá relembrar esse episódio, foi muito bom, gostámos muito de fazê-lo, mas, obviamente, não se esqueçam de ouvir os outros. Neste episódio, então, vamos ter cá convidados que já estiveram connosco antes e que vocês gostaram muito de os ter cá, então convidámos de novo para falar dos novos desafios que têm e que é fazer uma tese em materiais. Marta, queres introduzir? Então, vindos de avião, para nos esclarecer das nossas dúvidas que temos sobre teses, temos Sofia Barbeiro e Mil. Como estão vocês? Está tudo. Meios doentes, aparentemente. Esta época do Natal é a pior, mas a voz está boa, acho que as pessoas não se vão importar. Eles adoram a minha voz. É, o Mil é muito... Bom, continuando. Para começarmos a nossa conversa, com toda a gente enquadrada, expliquem-nos um pouco como é que funciona o sistema de início de uma tese, como é que é toda a burocracia para iniciar o processo. Ok, então começa no semestre anterior, queremos fazer a tese. Temos de nos candidatar no online, no Fênix, com vários temas que há disponíveis, mas também podemos ir ter com alguém um professor ou outra pessoa que tenha um tema ou um professor que nós gostamos muito, podemos ir falar com ele ou com ela e eles nos proporem um tema dessa maneira e assim já temos o tema garantido. Ou podem fazer o oposto, que é pensarem num tema e tentarem arranjar um professor que vos apoie. No fundo é só estar atento às deadlines e é tudo feito. Exatamente. Podem fazer o que quiserem, no fundo. Pois, porque existe as tais deadlines. Eu já ouvi falar que no meu caso não vou ter isso, é diferente. No fundo, desde que tu cumpras, que naquele dia tenhas o teu tema e um orientador, pode ter sido um tema proposto ou pode ter sido tu que arranjaste um tema e arranjaste um professor para te acompanhar. Okay, a partir daí o processo continua. Que são umas datas que o técnico pede para cumprir antes de entregar a tese. Desde que cumpras isso, é variável. Exatamente. E, por exemplo, se fizeres a tese no segundo semestre, tens que andar no primeiro e depois começas mais ou menos no início do segundo semestre, janeiro, fevereiro. Uhum. Depois entregas a tese em outubro, finais de outubro, e depois tens que defender a tese finais de novembro ou inícios de dezembro. Para pessoas perdidas na vida como eu, se não quiserem entregar a tese nos finais de outubro, no fundo era como se estendêssemos a tese e tens que entregar até ao final de maio, se bem que podes entregar antes um bocadinho. E não há problema nenhum. Não. É só... Não é de tudo penalizado estender a tese. É uma questão de ou entregas com menos trabalho feito, ou com o trabalho incompleto, ou decides estender e acabar o trabalho. E depois usas os prazos do primeiro semestre. Exato, é uma opção pessoal, no fundo.
Pois, e pode haver teses mesmo grandes para carga de trabalho que seja mesmo necessário fazer isso. Não é? Sim, Sim. sim. Não há problema nenhum. E então, uma coisa que ainda não dissemos na introdução é que vocês ambos fizeram a tese na mesma empresa, e tese numa empresa, que foi na TAP, uma tese de aviação. De onde é que surgiu então a oportunidade de fazer a tese com a TAP? Bem, surgiu por causa do Material Science Marathon, também organizado pelo NEMAT. Houve uma ex-aluna de materiais aqui do técnico que trabalha na TAP, e ela fez uma apresentação no MSM e dessa maneira entrei em contacto com ela para fazer a tese lá, e ela propôs-me o tema e foi assim que consegui entrar na TAP e também fazer lá a tese. Eu fui exatamente igual ao Milo. A questão é que enquanto o Milo tinha um tema que eles queriam fazer, era algo que eles queriam testar já e que queriam propor para a tese, a mim não tinha um tema nenhum e disseram, temos aqui um desafio que se quiseres tentar arranjar uma solução. Portanto, foi um bocadinho mais... Foi pelo mesmo contacto, mas de uma forma diferente, mais ou menos, Sim, é isso. sim. E já agora, na altura, havia outras opções que suscitaram o vosso interesse? Nós começámos isto muito cedo. Nós começámos a tratar do processo mais ou menos na mesma altura, que foi com a mesma pessoa. Mas começámos muito cedo e foi do género. Eu, pelo menos no meu caso, foi: olha, gostava de fazer aqui a tese, quero definitivamente fazer a tese com uma empresa, tenho aqui esta oportunidade, vou. Nem sequer esperei para ver outros possíveis temas. Também não podia esperar, porque senão a burocracia da papelada depois ia atrasar. Exato. E depois temos o orientador da TAP, na realidade. Depois tivemos que ir à procura de um aqui no técnico e pronto. E foi assim que finalizámos o processo de candidatura. E o que é que vos motivou principalmente a aceitarem os vossos testes? Porque é que, por exemplo, tu aceitaste fazer um projeto novo e não, se calhar, ir por uma opção mais segura? Número 1, porque era desafiante. Depois era numa área que eu gostava, de manufatura aditiva, era uma área que me interessa e continua a interessar bastante. E depois a TAP é uma empresa grande e que a nível de engenharia é engenharia crítica, portanto é muito bom em termos de engenharia. E portanto era um desafio que tinha duas partes que eu gostava e bora, há esta oportunidade, porque perdê-la? Eu escolhi porque eu sempre fui fascinado pela aviação, então houve esta oportunidade de fazer a tese na TAP, então foi uma decisão natural de escolher. Ou seja, a engenharia de materiais acaba por ter um papel muito importante na indústria da aviação. Sim, sim. Sentem que as vossas teses têm tido uma componente de, por exemplo, sustentabilidade, ou não estão mais focado nisso, é mais no desenvolvimento de novos processos para a aviação? Não. A minha, pelo menos, não teve nada de sustentabilidade. A minha tem... A sustentabilidade não é de todo um tema o objetivo, mas é suposto utilizar menos material, portanto, não sei. Mas não é de todo o objetivo principal. É se calhar uma consequência ser um bocadinho mais sustentável. No meu também, então. Sim. Não é o objetivo principal. Não é o foco principal. Não é que nós perguntamos sempre isto porque agora é um tema da moda, então temos de perguntar com todas as teses e com todos os temas. Mas de facto, sim, não há necessidade nos vossos temas e vamos agora tentar passar para isso. Podemos começar com a Sofia. Diz-me o tema da tua tese. Ok, então, no fundo, a minha tese está inserida na engenharia de reparação de motores. E quando o motor sai do avião, sofre desgaste em algumas zonas. E para as peças não irem para o lixo, é preciso... Eles reparam as peças que são reparáveis dentro das normas. E existe um processo que é chamado plasma spray, que no fundo é projetar partículas de cerâmico e metal nas peças para voltar a criar a espessura que é suposto ter. E se tiveres uma faixa que sofreu desgaste, tens que voltar a pôr espessura nessa faixa. No entanto, o plasma é tipo assim um maçarico gigante robótico que anda para cima e para baixo. E não é preciso. E até é preciso proteger o resto da peça, porque senão estás a adicionar material à toa. Certo. E então eu estou a fazer exatamente essas proteções. Porquê? Atualmente eles fazem as proteções à mão, com fita cola. Com uma fita térmica de fibra de vidro, que não é de todo eficiente. E depois existem outras proteções que são feitas em injeção de silicone. Mas há muitos poucos produtores e eles estão muito dependentes daquilo e é difícil porque é preciso fazer os moldes para cada peça e isto e aquilo e é muito caro porque há poucos produtores.
e então eles fazem tudo à mão. Eu, no fundo, estou a fazer a impressão de tentar arranjar materiais que sejam imprimíveis em 3D para eles serem autónomos na produção das suas próprias proteções, basicamente. Então, por exemplo, quais é que são as vantagens do teu processo em relação a àquilo que outros existe? produtos no mercado? Existem muitas dificuldades naquilo que eu estou a fazer, em termos de tentar imprimir em 3D as proteções, nomeadamente a temperatura, porque o plasma é uma cena muito quente, e a impressão 3D imprime a maioria dos materiais normais a 300 graus. Portanto, eu já tive a imprimir polímeros de alta performance que são imprimíveis a 300 graus e que aguentam mais ou menos temperatura. Já tive a tentar fazer polímeros mais básicos e pôr revestimentos de fibra de vidro, disto e daquilo. E agora acabei por optar por imprimir em zircónia, que é um cerâmico, e depois tem todo um processo de pós-tratamento e que aguenta muito bem a temperatura. Tem outras dificuldades em termos de modelação, por ser um cerâmico a ser impresso. Mas a principal vantagem é que eles próprios podem produzir aquilo que querem e podem ter em stock, ou seja, eles podem ir fazendo. E o principal objetivo da minha tese é que estas proteções sejam reutilizáveis em várias utilizações de reparação. Ou seja, eu estou a imprimir em zircónia, que é o cerâmico. A zircónia aguenta temperaturas altíssimas, vai aos 900 graus, o que seja, o que é mais do que eles utilizam a temperatura que eles utilizam na TAP. Portanto, o objetivo é que eu possa utilizar estas proteções durante 10, 15, 20 vezes, o que for. Falta-me essa parte do teste. Pois ainda estás a fazer a teste, de facto, por isso Eu ainda ainda estou a estás fazer a resolver esse problema. Exato, mas a fita cola que eles utilizam só utilizavam uma vez, ou seja, eles demoram muito tempo a fazer e as proteções de silicone são utilizáveis, acho que são no máximo 3 vezes. Portanto, o objetivo, essa parte sustentável, é que eu possa utilizar as proteções muitas mais vezes. Pois, e tentar dizer isso, que afinal até tem É isso, essa sustentabilidade. não é de todo o objetivo principal, que o objetivo principal da tese é a nível de eficiência da oficina e de eles estarem menos dependentes das outras pessoas, mas, lá está, acaba por ser mais sustentável, se bem que o processo de produção de zircónia implica umas quantas horinhas num forno a altas temperaturas, que não é assim tão sustentável quanto isso. Certo, pois é preciso fazer todo o life cycle assessment Exatamente. em relação a essa questão. E podias falar de algumas, não sabemos se há algum problema em dizeres alguns dados, mas essas dificuldades que tens tido na impressão da zircónia. Sim. No fundo, a zircónia, aquilo é um polímero que tem grãos de zircónia lá impregnados é um polímero tipo filamento normal. E então tu imprimes a forma, é muito frágil porque aquilo acaba por ter tem cerâmico, portanto é um polímero muito frágil, certo, e acaba por ser muito difícil de imprimir nessa parte. Mas é imprimível normalmente em formas normais. A questão é que depois tens de fazer um tratamento em acetona e num forno para primeiro degradar o polímero e depois fazer a sinterização da zircónica cerâmico. E, portanto, aí acontece primeiro contração de tamanho e depois pode estalar, Eu já deixei cair uma peça e partiu, acaba por ser... É um processo frágil, no final é cerâmico, normal. Mas o processo em si é um material frágil, portanto é difícil de imprimir nessa parte. Tem esse problema operacional, é Sim. importante. Bom, vamos virar agora um pouco o tema para o Mil, que não tem nada a ver, não é? Explica-nos agora o teu tema. Não tem mesmo nada a ver. Só a área onde é que é desenvolvida é igual. Também é na Engine Shop da TAP. E a minha é relacionada com corrosão nas cavidades internas de uma componente do motor CFM 565B que sofre muito de corrosão e que depois da corrosão aparecem fissuras nessas componentes. Então a minha tese foi basicamente ver que tipo de corrosão existia nas peças e se a origem das fissuras, das cracks, era devido à corrosão e também se houvesse alguma maneira não destrutiva de datar essa corrosão, porque hoje em dia tem que se cortar a peça, polir e levar ao microscópio e depois medir a espessura da corrosão. Se for acima de 10%, a peça é descartada. Mas como é destrutiva, na verdade já vamos descartar a peça. Não faz muito sentido. Então um método não destrutivo faria muito mais sentido
nestas componentes e poderia poupar imenso dinheiro e tempo também. Acaba também por ter um conteúdo de sustentabilidade, porque acabas por Sim. não... Sim, mas Para talvez a mais peça- sustentabilidade financeira. Pois, ok. Pois, é na questão de não de desperdiçar, por assim dizer, entre Sim, aspas, sim, claro, mas estas peças depois são recicladas porque, como são de super ligas de níquel, é fácil fundi-las e fazer outra vez a mesma peça. Tentando explicar níveis de coisas mais básicas, podia explicar o que é que são os testes não destrutivos? A diferença. Eu sei que o nome explica bastante, mas Sim, para sim. tentar. Então, normalmente temos testes destrutivos e não destrutivos. Os destrutivos, como já disse, temos que destruir a peça para poder analisá-la. Por exemplo, como eu disse, a análise metalográfica, que é usada agora, é um processo destrutivo. Temos que cortar a amostra. O não destrutivo, levamos, por exemplo, a um raio-x, onde a técnica não sofre, não implica danos no componente e assim podemos voltar a usar o componente, a peça, sem a perdermos. Na realidade, é mais ou menos isso. A raio-x é muito utilizado, como já referi. Também usei, na minha tese, o CT scan, também muito utilizado em hospitais. Ultrassons também usam? Ultrassons, sim, também. Eu não usei, mas também é uma não destrutiva, sim. Não na tua área, certeza. se calhar. Exatamente. Muito utilizado na aviação. Tu mencionaste que estavas a estudar estes testes num motor específico. Há algum motivo pelo qual é esse? Sim, sim. Como eu disse, é o CFM 56 que eu desenvolvi a tese neste reator porque é o mais operado no mundo. Então faz sentido e é um motor que eles têm muita experiência lá na Engine Shop para o reparar e fazer os serviços. Então foi por isso que me foi oferecida este tema neste reator. Então, com a vossa tese, no caso o Nil já acabou, tu ainda continuas a procurar resultados, que coisas é que conseguiste concluir com a tua investigação? Ok, então em termos da corrosão, foi concluída que aquilo era a oxidação interna do bulk alloy. Em termos dos testes não destrutivos, não foi possível detectar a corrosão, provavelmente porque aquela oxidação é pouco suscetível de ser detectada com o CT scan. Eu fiz vários testes com várias técnicas não destrutivas, mas a que parecia mais viável era o CT scan, mas infelizmente não foi possível e em si os testes destrutivos ainda ficam a técnica de detecção de corrosão viável. E tu, Sofia, como é que é que chegaste? Eu ainda não acabei, não é? Mas espera-se que a zircónia seja um bom substituto para algumas peças, não para todas, porque há peças muito grandes nos motores, mas para as peças mais pequenas e mais críticas, onde a temperatura é mais crítica, no plasma, espera-se que a zircónia seja um bom substituto da fita. No entanto, vai ser preciso um bom investimento da TAP para que seja, de facto, rentável passar para aquele tipo de proteções. Portanto, vai muito provavelmente ficar do lado deles, ou seja, a minha tese vai acabar com estes são os meus resultados, resulta ou não resulta. Agora decidam o que quiserem. Muito bem. Agora, com base nisto, com base nestes excelentes resultados, Mil, como é que consideras a tua experiência na TAP? Eu acho que correu excelentemente. Eu adorei. Estive lá cerca de 6 meses e estive também com outros colegas, obviamente com a Sofia, mas também outros da Nova, que também estavam lá a fazer a tese. E eles agora são grandes amigos nossos. E toda a gente lá na TAP é super simpática, dizem sempre bom dia, boa tarde. Os técnicos de manutenção também são super simpáticos e ajudam muito, os engenheiros também. Por isso foi uma experiência excelente e, obviamente, andar lá pelo campus e ver os aviões de perto, nos hangares, e foi excelente, adorei. Eu acho que nós tivemos muita sorte nos colegas que apanhámos. Sim. E o facto de eles dão-nos o cartão da TAP, nós entramos e depois podemos ir visitar os hangares, podemos ir ver aviões, portanto a nossa hora de almoço era muito produtiva. Mas sim, acho que nós tivemos experiências Eram diferentes. visitas de estudo. Exato, nós tivemos experiências diferentes porque eu toda a parte da produção fiz no técnico e continuo a fazer no técnico.
Portanto, eu fui muito menos à TAP do que o Milo. Mas mesmo quando ia, havia sempre alguém que me perguntava: já não vejo cá há algum tempo, como é que está? Como é que está a correr? Isto, aquilo. Portanto, eles são interessados e ajudam. Vocês fazem parte da empresa, de certa forma, não é? Sim, Foram- tínhamos um lanyard com um cartão e tudo. Sim. E acham que é assim muito mais interessante fazer uma tese numa empresa do que no técnico? No teu caso, Sofia, fizeste também no Eu técnico, tive um bocadinho não é? dos dois e nós temos muitos colegas que fizeram tudo no técnico. Eu acho que a grande diferença foi, em termos de trabalho, é mais ou menos semelhante, porque as teses são standard. Portanto, às vezes há empresas que acabam por abusar de ti, que trabalhas muito, às vezes há pessoas no técnico que acabam por abusar de ti e trabalhas muito. Portanto, em termos de trabalho, eu acho que é bastante standard. Em termos de oportunidade, é uma oportunidade gigante. Nós temos ali, número 1, uma porta aberta para o mundo. E número 2, tivemos a oportunidade de ver coisas novas e visitar e ver coisas a acontecer que no técnico Sim. pronto, E é muito mais pequenino. novos contactos, não é? A própria Muito empresa bem. também já fica com o Fica vosso... sempre muito bem no CV também. Sim, e por exemplo, eu e o Mil tivemos teses muito diferentes, na mesma área, mas nada a ver uma com a outra. Pois. E eu, como estava sempre com o Mil, acabava por saber da tese dele e ia ver as peças com ele. Ele, não sei se alguma vez foste ao Plasma comigo, mas a Rita, quando ia aos bancos, nós íamos com ela, portanto dava para vermos coisas Dá para diferentes. partilhar informação e Nós continuar a ser... partilhávamos Sim, o nosso saber entre nós também, que exato. nós também ajudávamos uns aos outros. Portanto, eu acho que tivemos muita sorte. Sim. E eu acho que já responderam mais ou menos a isto, mas então continua a ser... O trabalho foi útil para vocês e para a TAP, completamente. Quer dizer, para nós foi útil por ser o tema da tese e nós precisamos de um tema de tese. E quando eu digo útil, desculpa, quando eu digo útil, digo também vantajoso para a TAP. Acham que estão satisfeitos Sim, também? Quer dizer, Resultados sim, negativos também são resultados. Portanto. exato. Eles queriam saber o que era, tínhamos da corrosão, eles, pronto, Exato. agora sabem. Temos dos testes, pronto, não houve. Não deu, mas eu não posso fazer magia. No fundo, eles põem para temas de tese os temas que precisam que alguém estude aquilo ou que perceba o que é que podem fazer dali ou não. No caso do Mil foi descartar uma hipótese. Ok, esta hipótese não é fiável, pronto, avancemos. Porque não têm tempo para estudar eles. É um bocado Sim. isso que acontece. Eles estão sempre muito ocupados com Com outras coisas, com o o trabalho. novo motor que entra lá, tem que fazer a revisão e a reparação. Está sempre um a entrar e outro a sair. Sim. E, por exemplo, Sofia, no teu caso, o que é que o teu projeto tem de diferente de restantes projetos desenvolvidos na TAP e noutras empresas? Bom, em relação à TAP, o meu projeto é muito menos aviação em si. Eu estou a fazer umas peças que são usadas na reparação dos motores em aviação, principalmente, que o plasma é muito utilizado na reparação de motores. Mas, por exemplo, na indústria biomédica também é usado plasma para proteger, por exemplo, as próteses das ancas, com revestimento cerâmico, para ter maior adesão ao osso. Portanto, é uma área que não é só específica da aviação. Portanto, eu acabei por fazer uma tese muito menos na aviação em si. Aprendi muito sobre a aviação, porque tive que estudar as peças dos motores e saber o porquê que o processo era importante lá. Mas acabou por ser vantajoso para mim nesse aspecto. E pronto, já não me lembro da pergunta. Mil, no teu caso, o projeto que tiveste a desenvolver com a TAP é muito diferente de outros projetos de corrosão que farias tese aqui, por exemplo, no técnico? Eu acho que no meu caso seria mais hands-on, porque a minha era de uma peça real que vinha ou várias peças que vinham de vários motores. Acho que aqui no técnico costuma ser mais investigação pura de um novo material ou de um processo. E acho que isso é a maior diferença, é de eu ter mesmo um produto que vem de um motor e que é analisado dessa maneira. Eu acho que esta é uma grande diferença entre mim e o Mil também, porque, por exemplo, o meu projeto é muito mais desenvolvimento de um material, podia ser feito totalmente no técnico. Calhou eu chatear a TAP e eles proporem e eu ficar associada a eles. Exato. Mas poderia ser, se fosse, por exemplo, a TAP tivesse contactado um professor e um professor que tivesse aceito, eu se calhar teria feito a tese quase toda no técnico sem ter acesso à TAP, portanto. Aqui Foi costuma uma ser vantagem sempre. ter falado com Então, com a podíamos dizer empresa. que a tese, a tua tese foi uma tese de empresa típica, por assim dizer, porque resolveu um problema real. Porque é mesmo o que a empresa quer. É quase mais a engenharia, é mesmo... temos aqui um problema, agora resolve. Aqui temos um tema, é mais ciência.
Sim. Pois. Então é uma tese que, lá está, ok. Foi curioso e bom, interessante ter sido na TAP, mas poderia ter sido uma coisa fora. Eu faço muitos testes na TAP. Faço muitos testes na TAP na mesma. E se calhar se tivesse feito no técnico, teria que mandar-lhes as amostras e eles fazerem os testes. Portanto, mas sim, em termos de desenvolvimento, eu fiz um desenvolvimento de um material, de um compósito, chamemos-lhe. Portanto, sim, foi muito aplicado à prática, porque eu tenho também, como o Emílio, eu tenho uma peça da TAP com um objetivo que é a peça mais crítica em termos da aplicação do plasma, porque não tem arrefecimento, e portanto é que atinge maiores temperaturas, e portanto também tenho uma peça específica como objetivo, mas continua a ser um desenvolvimento mais de material, menos engenharia. Muito bem. Obrigado por terem partilhado a vossa opinião e as vossas teses connosco. Obrigado também eu. E agora vamos passar ao Perguntas Rápidas. Ou não? Se conhecem este jogo, vão ter 40 segundos para responder 7 perguntas. Se não souberem, basta dizer que passam. E se souberem, respondam. Podemos responder os dois? Sim, vamos Podem responder os dois. Vou responder um de cada vez. Fazemos assim? Não, Ao vamos mesmo responder tempo. dois. Ah, ok, pode ser. Rafa, não podes pôr assim spotona? Não. Nós somos uma equipa. Sim, sim. Não, Se em termos encerrarem de os dois, áudio. ainda fica mais tenso. Sim. Exato. Não, e vai ser bom dizer os dois ao mesmo tempo a mesma coisa. O áudio vai ser excelente. Ou coisas diferentes. Bom, exato, coisas diferentes. Ainda melhor o áudio. Estão preparados? Vamos ver. Marta, tens aí o Quando cronómetro? quiseres. Ok. Sim, sim. Então vamos lá. Vou começar em 3, 2, 1. Qual é a empresa que originou o Pai Natal? Coca-Cola. Coca-Cola. Qual é o nome do aparelho português projetado por Bartolomeu de Gusmão que se assemelhava a um avião? Passarola. Não, isto é Vou continuar. A origem das árvores de Natal é cristã? Não. Não. Pega. Em que século foi realizado o primeiro voo controlado pelos irmãos Wright? Século XX. Em que ano foi fundada a TAP? 1945. Pronto, eu deixo isto para Como é que se chama o comandante do avião? mim. Piloto. Que idade é que tem o ponto eutético? Um ano. Epá, incrível. Muito bem. Tiveram muito bem nas perguntas rápidas. Deixa o Claro. Especialmente o Mil. Eu gostei que vamos todos responder ao mesmo tempo. E depois é só o Mil e a Sofia. Muito é bem. muito rápido. O Mil é muito rápido. Fizeram Yeah. Isto de factos 30, históricos. fizeram 36 segundos. Dos Mas estava tudo 40. certo. Foi tudo certo. Isto é incrível. Não estava à Incrível. espera. Acho que é o primeiro. Acho que Tens, sim. tens de receber um prémio. Vais receber a próxima caneca do Nemate. Caneca do Lifelong ponto eutético. Vamos ter subscription caneca do ponto para eutético. o podcast. Vai estar disponível dentro de breves Isso aqui é a celebração de um semanas. ano. Celebração do ano. Uhum. Por falar da celebração do ano, Sofia, que estás de volta, que estiveste connosco no primeiro episódio, dia 25 de dezembro de 2022. Foi uma aventura. Exato. Nós agora estamos aqui num excelente estúdio. Olá, YouTube. Olá, câmara. E conta-nos como é que foi. Bom, Que eu nem estava cá. exatamente. Eu fiz por Foi chamada. se calhar o episódio mais estranho de se gravar. Foi sim. Não sei como é que aquilo ficou alguma coisa de jeito. Se ficou. Não ficou alguma coisa, gente. Ficou uma coisa. Ficou. Exato. Mas foi o primeiro teste, no fundo. Na altura era presidente do NEMAT e acabámos por... vamos testar com a Sofia. Mas foi feito na sala do NEMAT. Nós tínhamos cadeiras em cima da mesa, porque ouvia-se as pessoas a passar nos corredores. E tínhamos microfones que comprámos. Sim, as cadeiras eram para pendurar lençóis Mantas. e mantas para fazer isolação de som. E as mantas cheiravam a mofo. Muito a mofo. Estavam guardadas há não sei quanto tempo. Então que eu parecia um forte das crianças. Comigo com o Lobão lá de baixo. Com um microfone. Só usávamos um microfone, porque senão fazia ecos. E tínhamos que revezar a vez no microfone. E depois estava o Rafa num PC a falar no Discord. Eu estava à distância a fazer o episódio. Eu estava em Itália, porque ainda estou a estudar em Itália, e eu só me lembro de ver no Discord da chamada eles escondidos num forte, a Exato. tentar falar, e eu, o que é que se está a passar aí? Foi uma aventura. Depois estava a Marta e o Tiago do outro Sim. lado dos do outro lado do lençóis, forte. porque tudo que era movimento os microfones apanhavam. Foi uma grande aventura. E pronto, acho que com esse episódio decidimos não pode ser. Não pode ser. Impossível receber pessoas assim, portanto, E um ano depois estamos aqui num estúdio Exatamente. mais agradável. muitas emoções. Muito mais. Muito mais O agradável. resto é história, não é assim que se diz? Mas que vai continuar a haver.
Não se esqueçam, Espero que sim. e não se esqueçam agora que fazemos um ano, não esquecer que agora temos episódios de 15 em 15 dias, em vez de ser de uma vez por mês. Epá. A evolução disto. Por isso estejam atentos. E Queres acho ser que convidado de novo? Eu também. Tens de é despedir. mais. Claro. Então, agora todas as temporadas eu convidamos disse os isto dois. quando eu estive aqui no Materials on Tour. Agora digo outra vez, obviamente. Exato. Pode ser aniversário. Pode ser Falamos, no 5º aniversário, vá. sim, que é trabalhar e depois não sei onde. Onde vocês estiverem a trabalhar. Quando estivermos a trabalhar todos na aviação. Pode ser, pode ser. Onde já Bem. tivemos filhos. Ainda bem. Bem, se não houver ponto hipotético, isto vai ser incrível. Muito obrigado por terem vindo. Foi um prazer ter-vos de volta aqui ao estúdio, ao Ponto Hipotético. E claro que gravámos isto no dia de Natal, por isso muito obrigado por terem vindo neste dia. E continuem atentos. E Marta, manda a tua despedida. Voltamos no próximo episódio à conversa com materiais. O Ponto Hipotético é uma produção de NEMAT, Núcleo de Estudantes de Engenharia e Materiais do Instituto Superior Técnico. Apresentado por Marta Pimenta e Afonso Lebão. Música de Gonçalo Falcão. Produção executiva de Rafael Moraes Manso. Edição de Tiago Guerreiro. Produção de Afonso Lebão. E Talent Booking de Marta Pimenta. Subscrevam já o Ponto Hipotético no Spotify, Apple Podcasts ou onde quer que ouçam os vossos podcasts. E não percam nenhum episódio. Para mais informações sobre podcasts e as atividades do NEMAT, podem consultar o nosso site e seguir a nossa página de Instagram, Nemateriais.